Bem-vindo, alunos, à nossa aula 2 com o tema Mesopotâmia. Então, vamos dar início à nossa aulinha, nossa segunda aula referente a esse tema. Então, sejam todos e todos bem-vindos. Novamente, sou a professora Daniele Neri. Darei mais uma vez a aula nas turmas do sexto ano. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Então, eu vou estar iniciando a nossa aula direto com o tema Reis e Palácios. Juntos nós vamos entender por que surgem os reis e por que surgem os palácios. Então, não surgiram assim do nada. Existem várias hipóteses que procuram explicar a origem e o fortalecimento do poder real nas cidades antigas de onde? Da Mesopotâmia. Segundo uma delas, lá no início da vida urbana, provavelmente não existia nem reis e nem palácios. Mas, conforme as cidades elas foram crescendo, foram acumulando riqueza, então houve sim a necessidade de uma estruturação. Então elas passaram a correr risco por conta do acúmulo de riqueza, risco de invasão e os saques. Diante disso tudo, a defesa da cidade ela se tornou uma preocupação e para seus habitantes também. O que levou uma organização de quê? De tropas, com que objetivo? De organizar a proteção da cidade e dos habitantes. Então, diante disso, foi escolhido um chefe para ser permanente ali na organização das tropas e para comandá-las. Esse chefe ele teria depois se transformado em quem? Num rei. Nas cidades da Mesopotâmia, o rei ele exercia funções quais? Políticas e militares. Além disso, tinha liderança religiosa, pois era visto como um representante dos deuses e, por isso, teria o poder de fazer valer as vontades divinas entre os humanos. A partir do segundo milênio antes de Cristo, o poder do rei ele começou a ser transmitido para quem? Para os seus parentes, dando origem ali às monarquias hereditárias, quando passa de uma geração para a outra. Os reis e os funcionários do governo também dominaram boa parte das atividades econômicas, controlaram, por exemplo, algumas oficinas de artesanato, onde produziam objetos de metais cerâmicos, tecidos mobiliários, entre outros. Então, no Palácio Real, os funcionários do governo assumiram aos poucos as funções de fiscalizar o comércio e atribuir valores aos produtos. Também exigia da população o pagamento de tributos que eram arrecadados de forma de bens, como alimentos, rebanhos, sementes, com a exceção das pessoas de posição social elevada. Quem era? A elite. Então, a maior parte da população vivia, de certo modo, em regime de servidão. E isso porque era obrigada a fazer trabalhos para o Estado, como a construção de edifícios, palácios e templos, muralha das cidades, canais de irrigação, diques, celeiros, além de pagar os impostos aos estados, arrecadados em forma de produtos como alimento, rebanho e sementes, que a gente acabou de estar falando. A imposição dessas obrigações, elas constituem o que alguns historiadores chamam de servidão coletiva. Essa servidão, ela foi comum tanto na Mesopotâmia como no Egito. Onde o Estado exercia o domínio sobre as terras. No entanto, os camponeses usufruíam da sua posse, produziam para o seu sustento e eram obrigados a entregar parte da produção a quem? Ao governo. Então, vamos dar seguimento à nossa aula agora falando sobre a escrita sumérica. Vamos entender sobre. Então, a escrita sumérica ela não foi inventada por um único povo. Bem, diversas sociedades criaram seus próprios sistemas de escrita em momentos e lugares distintos do mundo. Um desses lugares foi a Mesopotâmia. Lá, os sumérios desenvolveram um sistema de escrita por volta de 3.300 a.C. Segundo pesquisadores, a escrita sumérica ela surgiu para atender algumas necessidades da vida nas cidades, que se tornava cada vez mais complexa. Os sacerdotes teriam percebido que já não podia confiar apenas em quem? Na história oral, na memória oral. Então, para registrar as atividades dos templos, como os empréstimos de animais, pagamento a comerciantes, controle de produtos estocados em seus armazéns, entre outros, então havia essa necessidade da escrita. Então, para documentar essas trocas, esses negócios feitos.
Então, para gravar essas informações, supõe-se que eles desenvolveram aos poucos um sistema de escrita. Foram então criando alguns sinais que representavam números e outros que representavam coisas, como animais, pessoas e mercadorias. Então, eles foram se ajustando conforme as suas necessidades. Dando seguimento à nossa aula, então, entre os povos sumérios predominava o quê? O sistema numérico sexagesimal. Que é isso, professor? Tinha base sempre o número 60. Esse sistema é utilizado até nos dias atuais para medir os graus angulares, 30, 90 e 360, e também para medir o tempo. Ou seja, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Além das atividades dos templos, a escrita era usada para registrar ensinamentos religiosos, normas jurídicas e literatura. Dando seguimento a essa aula, vamos ver mais adiante algumas coisas. Assim, os sumérios puderam escrever histórias que até então eram transmitidas entre eles apenas de forma oral. Para escrever, os sumérios utilizavam argila, um tipo de estilete, e um tipo de estilete em forma de cunha. A cunha é uma peça de madeira ou metal que servia para esculpir materiais como pedra, madeira e barro. Por causa desse instrumento, a escrita ela foi chamada de cuneiformes. A escrita cuneiforme foi utilizada para registrar várias línguas faladas na Mesopotâmia, como o sumério, como o acadiano, o babilônio e o assírio. Então, são algumas das peculiaridades, certo? Dando seguimento à nossa aula, nós vamos falar sobre as escolas, ontem e hoje. Bem, as escolas da Mesopotâmia eram bem diferentes das escolas dos dias atuais. Como, professor? Segundo alguns historiadores, estudar nessas escolas era apenas um privilégio da elite. Nas aulas, os estudantes eles aprendiam a escrever e a resolver problemas de matemática. E as turmas eram bem pequenas, com cerca aproximadamente de 4 alunos que estudavam com uma tábua de argila elaborada pelo professor. A disciplina era rígida e os castigos físicos eram usados com frequência, então, ou seja, eles apanhavam. Hoje, o ensino escolar é bem diferente daquela época. No Brasil, as leis asseguram que todas as crianças têm o direito à escola, ou seja, no Brasil, todas as crianças têm direito à educação. A alfabetização é um dos objetivos da aprendizagem nos primeiros anos de estudo. Depois, durante o ensino fundamental, a criança continua estudando sua língua, aprendendo assuntos e outras áreas do conhecimento, como matemática, história, geografia e as outras disciplinas. Evidentemente, a disciplina nas salas de aula não é tão rígida como em sociedades antigas, que é que nós estávamos falando da Mesopotâmia. Os castigos físicos são proibidos no Brasil, por lei, e quanto em grande parte geral também dos países atuais. Então, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em boas partes e alguns países não é permitida a questão do castigo físico, assim como eu estou dizendo que lá na Mesopotâmia havia o castigo físico. Dando seguimento à nossa aula, eu venho falar agora sobre o direito. Falamos sobre a educação, agora viemos com o direito. Foi na região da Mesopotâmia que se criaram os primeiros códigos jurídicos escritos. Entre os mais antigos códigos, destaca-se aquele que foi instituído em qual governo? No governo de Hammurabi, rei da Babilônia. Então, o chamado Código de Hammurabi reunia normas sobre diversos assuntos da vida sociais. Quais foram, professor? Então, esse código ele tratava de crimes referente a homicídio, lesões corporais e roubos. Questões também de assuntos comerciais, divisão social, casamento, herança, entre vários outros. Boa parte dessas normas ela foi estabelecida a partir de costumes que já eram praticados entre os povos da Babilônia, da Mesopotâmia, perdão. Mas ao organizá-las em um código, Hammurabi, então, ele estava reafirmando a importância do rei como aquele que impõe a ordem à sociedade. Então, vamos falar agora sobre princípios de talião. Mas o que foi o princípio de talião, professor? Vamos entender. Em muitas sociedades antigas, o criminoso ele era punido com diversos tipos de revide, isto é, em várias formas de pena. Muitas vezes, esses revides eles se transformavam em uma violência sem fim entre os grupos rivais. O Código de Hammurabi, então, ele vem instituir um meio para limitar esses excessos e o código ali era
o princípio de Talião, ou seja, era ou a chamada também lei de Talião, pelo qual a pena seria proporcional à ofensa cometida. Ali surgiu então a questão do olho por olho, dente por dente. Os artigos do Código de Hammurabi descrevem casos específicos que serviam de modelos a serem aplicados em questões semelhantes. Atualmente, as penas do Código de Hammurabi, elas podem até parecerem brutal. No entanto, para aquela época, o princípio de Talião foi considerado uma forma de expressão de quem? Da justiça. Ou seja, o mal provocado pelo crime retribuía-se com o mal previsto pela pena. No Código de Hammurabi também existia a possibilidade de pagar a pena de uma forma assim, de recompensas econômicas. E que seriam essas recompensas econômicas, professora? Então, ele poderia pagar através de gado, de armas e moedas. Então, poderia também ser pago dessa forma. Então, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês. Fico com Deus até a nossa próxima aula. Tchau!